Eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Silvio Angrisani aqui no nosso estúdio, ele que gentilmente aceitou o convite e vai falar um pouco sobre a sua área de atuação, que é a estética bucal. Vamos falar sobre lentes de contato, as principais indicações e contraindicações dessas novas técnicas para harmonização nessa parte bucal. Dr. Silvio, para iniciar o programa, eu gostaria que o senhor falasse para o nosso telespectador o que é essa tal de lente de contato usada nos dentes, tão divulgada nas mídias aí, que a gente vê os artistas com aqueles dentes bonitos, parecendo teclado de piano. Isso aí. Primeiramente eu quero agradecer o seu convite, viu? E dizer, como eu disse agora há pouco, que faz 25 anos mais ou menos que eu já estive aqui falando sobre estética dentária. Mas vamos lá. A lente de contato é muito confundida com os laminados cerâmicos. Na verdade, a lente de contato, propriamente dita, ela é muito mais fina, é uma espessura muito fina, que ela vai dar o quê? Vai dar a conformação anatômica dentária, correção do comprimento, da largura, da forma. É essa a função da lente de contato. Pessoas que têm diastema, que são os espaços que tem entre os dentes, e pode se fechar com mínimo desgaste, fechar os espaços dentários. Então, essa é a função da lente de contato, né? E o que elas diferem dessas facetas que o senhor falou de porcelana? Elas são minimamente invasivas, os desgastes dela de 0,3 milímetro, é uma coisa ínfima perto das lâminas, se bem que as lâminas hoje são bem finas também. A gente procura cada vez mais ser conservador com a estrutura dentária. Então, elas são mais finas, por isso que são chamadas lentes de contato, que você pega e olha a translucidez dela, você vê, se você colocar na luz assim, você vê a luz, a sua forma geométrica, através da lente de contato. Então, ela é muito fina. E quando você coloca, você transparece, a lente de contato não corrige cor. Teria que ser as lâminas um pouquinho mais invasivas. O que seja, lâminas mais invasivas não significa desgaste. É um pouquinho mais. Então, elas corrigem a forma anatômica. Certo. Então, a grande indicação para as lentes de contato seria mais para corrigir tamanho, forma anatômica do dente. Já as facetas corrigem também a estética, a coloração. A cor. Ela pode, por isso que você vê nos artistas aí aqueles dentes brancos e parecendo um teclado de piano realmente. Eu particularmente acho feio, eu acho que a gente tem que ter parcimônia, né? O dente em si, ele é policromático, desculpe. É policromático, então você tem que repetir nas lâminas, nos laminados, a mesma característica natural dos dentes, e não colocar aquela cor branca que os artistas hoje pedem. Certo. Quais são os materiais utilizados aí, tanto na lente de contato quanto nessa faceta? As lentes de contato, todas elas, como os laminados cerâmicos, são cerâmicas. Diverge apenas do tipo da cerâmica. Tem a cerâmica feldspática, que são estratificadas, elas são feitas de uma forma por camadas, e junto com a sua coloração, né? Se o dentista lá, a cor é tal, nuance tal, então você vai fazer isso estratificadamente. Agora, existe a de silicato de lítio, que ela é injetada. Você faz o enceramento da forma do seu dente e injeta um bloco de cerâmica, e aí você caracteriza que através de tintas que hoje ficam a vida inteira. Certo. Esse tipo de material utilizado, ele tem uma resistência grande, Silvio, ou seja,
o indivíduo precisa de uma manutenção muito frequente? Não, a manutenção é a mesma quando você tem o dente natural. É profilaxia cada 6 meses no consultório e escovação. Agora, com as lentes de contato ou com as lâminas, às vezes fica um degrauzinho entre a gengiva e o término da cerâmica. E às vezes acumula um pouquinho de placa bacteriana. Então você tem que fazer uma higienização mais oh, meu Deus, mais afinco. Mais afinco, isso mesmo. Certo. Obrigado. No caso do uso do fio dental, dá para também ser utilizado? Sim, eu uso o fio dental naturalmente. Elas não são unidas, elas são separadas um a um. Em fase de provisório, quando a gente está confeccionando as lâminas, elas são unidas para dar mais estabilidade no provisório. Mas depois que você coloca definitivamente, elas são separadamente, como se fosse dente. É o mesmo tratamento que você dá. Escova e ir ao dentista cada 6 meses, se não tiver nada. Silvio, dizem que depois que você coloca esse material, tanto a lente de contato como essas facetas, você não pode mais morder um pão, uma fruta. Isso é verdade? Não. Para a gente fazer um laminado ou uma lente de contato bem feita, existe o sistema de cimentação, que é a colagem, vamos dizer assim, a colagem do dente, da lâmina no dente. E precisa de muito esmalte. Quanto mais esmalte tivermos na estrutura dentária, mais sucesso teremos. Porque a adesão vai ser assim, vai ser um sucesso total. Então, pode comer à vontade. Agora, evitar, claro, tem que ter cuidado com pipocas, torresmo, tudo que é bom, né? Mas só ter cuidado para não quebrar. Certo. Silvio, existe alguma vantagem de uma em relação à outra? Existe vantagem em você colocar a faceta e não a lente de contato ou vice-versa? Não. Tem as suas indicações precisas. Exatamente. Existem as suas indicações precisas. Quando nós vamos falar de laminados, e precisamos ser um pouquinho mais invasivo, que seja um pouquinho mais de desgaste, simplesmente você está dando o mesmo trabalho, só com um volume maior. Certo. Existem pessoas que depois de um tempo decidem tirar essas facetas ou as lentes de contato e pode ocorrer isso? Olha, eu acredito que sim, que pode ocorrer, mas eu nunca tive um caso desse no consultório. E para se tirar essas lâminas, não é fácil. Porque você, uma vez cimentado, quando a gente coloca as lâminas, faz uma cimentação, existe uma cura desse cimento. Então, logo no início, você colocou e houve um problema, você tira. Mas depois que teve a cura do cimento, você não tira mais. Hoje existe um laser de alta potência que você aplica no dente e você consegue tirar a lâmina inteira. Mas, se não, broca e refazer a lâmina. Certo. O Silvio, o candidato que deseja colocar a lente de contato ou a faceta, ele é avaliado pelo dentista. Que critério você usa? Esse pode e esse não pode. Tem alguma contraindicação para isso? As contraindicações, primeiro de tudo, quando a gente fala em estética, laminados, o ideal seria mandar para um ortodontista para alinhamento dos dentes. E a oclusão, a chave, o ortodontista fazer a chave da oclusão, para que possa ter mais sucesso. Quando um dente, pessoas que têm um pouquinho mais para frente, os dentes mais vestibularizados, você vai ter que desgastar mais um pouco do que o natural, porque senão você não consegue alinhar os dentes. Então, a indicação seria essa.
as lentes de contato seria difícil fazer desta forma. Aí nós entramos com as lâminas. Certo. Pacientes que têm diabetes, têm alguns problemas cardíacos, podem também se submeter a esse tipo de procedimento? Pode. Sem nenhum problema? Sem nenhum problema. Sem nenhum problema. A pessoa tem que estar tratando. É a mesma coisa, ela vai ao dentista para tratar o dente. E as lâminas e os lentes de contato não interferem de forma nenhuma em relação a diabetes e outras enfermidades. Você falou que a cada 6 meses seria importante o indivíduo voltar ao seu dentista para dar uma manutenção. Existe alguns pacientes que têm que trocar essas lentes de contato 1, 2, 3 anos depois, ou elas ficam aí 10, 12 anos? Elas ficam 10, 12 anos. Agora, é o que eu digo, quando você tira um carro da oficina e bate, aliás, a agência não tem culpa nenhuma. Então, pode acontecer deles fraturarem, comendo alguma coisa. É por isso que, muitas vezes, termina o tratamento, dependendo do paciente, eu coloco uma placa relaxante para que ele possa dormir e durante a noite ele não apertar e nem ranger muito para não fraturar o dente. Então, é só isso daí. Certo. Mas então tem pessoas que passam a vida toda com uma lente sem ter que dar manutenção? Não, manutenção sempre tem que dar. Mas assim, trocar é difícil. É difícil. Tanto é que a gente estava comentando sobre o laser de alta potência para tirar as lâminas. É um investimento caro, porque custa, sei lá, 240, 50, 300 mil reais. Para que eu vou comprar um aparelho desse para tirar a lâmina se nunca aconteceu comigo? Então é um investimento que vai ficar parado. Então, mas eu nunca precisei. Claro, a gente troca por um acidente mecânico, né? Uma comida mais dura, um pé de moleque, enfim. Mas assim, normalmente eles ficam 20, 30 anos. Existe algum desconforto para quem coloca essas lentes? As pessoas reclamam que está machucando ou não? Não, desta forma não. O que acontece às vezes, eu não sei se vocês já viram, um artista da televisão fez uns dentes, porque todo o planejamento nosso tem que ter sua harmonia, tem que ter proporção, largura, altura. Agora, fizeram um dente demais, muito grande para esse artista. E eu acredito que seja ruim para falar, para comer. É esse desconforto só, porque o resto, ele passa a viver como se fosse o dente natural dele. A partir do momento que você recebe esse paciente, que é um candidato a colocar lente de contato, você tem que fazer alguns exames antes disso, uma panorâmica, alguma coisa? Como que é feito? Exatamente, a gente sempre pede uma panorâmica e depois eu tiro uma moldagem desse paciente, mando para o laboratório de prótese, eles fazem um ensaio de como vai ficar os dentes naquele modelo. Do modelo eu tiro uma moldagem e transfiro para a boca do paciente. E o paciente vai ver nitidamente como é que vai ficar a forma, a anatomia, o comprimento, toda essa parte, ele vai ter ideia de como vai ficar a finalização do caso dele. Só não vai, a cor não vai aparecer na hora. A cor é final. Então é só a forma e contorno. E ele vai ter ideia. Quanto tempo demora entre o paciente fazer a primeira consulta e sair com esses dentes perfeitos? Eu diria assim, dá para fazer em 15 dias, porque a gente tem que ser rápido, porque às vezes pode quebrar, e são dentes anteriores, pode quebrar um provisório e o paciente ficar, às vezes, a ver navios, se bem que a gente pode fazer o provisório novamente. Mas assim, a partir da moldagem definitiva, que vai para o laboratório, de 10 a 15 dias. Ô Silvio, e essas pessoas
que fazem todo esse estudo e colocam realmente os dentes. A grandíssima maioria, eles decidem pela cor ou geralmente é o dentista que decide? Olha, juntamente com ele. Por isso que eu falo, eu nunca digo eu faço, eu fiz, não. Porque sempre tem o paciente, você e a sua funcionária te ajudando. Então é uma equipe, né? Junto com o paciente. Então, eu oriento o paciente para que tem pacientes que chegam no consultório querendo dente branco. Ó, aí eu explico, olha, acontece isso, mostro como é que é a característica dos dentes, das cores dos dentes. Ó, tem isso. E aí, a partir daí, tem uma escala de cores que a gente, juntamente com o paciente, a gente decide a coloração. Se esse paciente tiver uma cárie embaixo dessa faceta, você tem que tirar ela então para tratar? Não, você vai pela parte palatina, né? Pela parte de trás do dente, você faz uma cavidade, tira a cárie. Isso você está perguntando depois de colocado. Depois, você abre lá, faz como se fosse uma restauração normal. Você vai por trás, abre, tira a cárie e fecha novamente, fica intacto. Como se fosse fazer uma restauração normal. Certo. Estas pessoas, você falou que às vezes tem que desgastar um pouco mais o dente porque ele não tem o dente alinhado e por isso seria necessário passar antes num ortodontista. Esse desgaste que você faz a mais no dente, prejudica esse dente ou não? Não, prejudicar não, mas às vezes você faz um desgaste um pouco mais excessivo. E quando seria o importante era ter ido ao ortodontista primeiro. Mas é uma opção do próprio paciente. Eu não quero colocar aparelho, né? Mas a gente recomenda. E eu não quero colocar o aparelho. Então a gente pega e faz. Mas vai ser assim. Vai ter que desgastar um pouco mais. Sempre a gente fala com o paciente com o modelo na mão. Modelo da boca do paciente. Então a gente, vou ter que tirar um pouco mais aqui, vou ter que encurtar aqui, né? Então eu sempre oriento o paciente para que faça a ortodontia quando ele se responsabiliza, mas não tem contraindicação nenhuma. Não tem seria uma contraindicação mesmo, uma coisa maléfica, né? Não seria ruim para o paciente. Ruim, O Silvio, além da faceta, da lente de contato, o que mais você pode oferecer para esse paciente que pode dar uma estética bucal que não precisa chegar nisso? São as resinas. Hoje as resinas são assim de alta qualidade. Elas têm menos longevidade que as cerâmicas, né? Mas elas resolvem o problema sem problema nenhum. Elas são tão naturais quanto as porcelanas. Hoje existe resina de tudo quanto é tipo de cor, de nuances, para que você possa dar uma naturalidade ao sorriso do paciente. Então, seria as resinas. Caso contrário, são essas três opções. Certo. E o clareamento? O clareamento hoje, existe alguma técnica mais moderna, onde ele fica mais tempo, o pessoal pode tomar café, que não vai escurecer? As coisas vão evoluindo, né? Quando eu fiz o primeiro curso de estética e eu clareei meu dente, recomendava-se dormir com o gel clareador e para clarear os dentes. Hoje não. Hoje eles são, por exemplo, dava sensibilidade. Hoje não. Hoje são outro tipo de gel clareamento. Eles vão aperfeiçoando e você faz assim, um período, 1 hora num período, depois escova os dentes, lava a moldeirinha, depois à noite está em casa assistindo televisão, mexendo no computador, no celular, você pode fazer mais 1 hora. Pronto.
isso durante 30 dias, para poder clarear o esmalte e a dentina, para ter mais estabilidade durante o clareamento. Mas não tem qualquer outra contraindicação. Pode haver sensibilidade, às vezes, nos dentes, mas a gente contorna isso. E hoje você mantém por muito mais tempo, podendo até tomar Coca-Cola, café, sem... A gente pede para evitar. Eu tenho um caso interessante, que uma cliente estava fazendo um clareamento e ela foi para São Paulo com o marido. Chegou lá, o marido queria tomar vinho. Ah, não posso, estou fazendo clareamento. O marido ficou bravo, comigo inclusive, né? Porque ela não quis tomar vinho, mas não é assim que funciona. É claro que você tomar uma taça, 2 taças de vinho, não vai manchar o dente. Então você pode tomar Coca-Cola, pode tomar café, sem abuso, só isso. Porque, claro, quanto mais quantidade, mais mancha os dentes. Ô Silvio, eu acho que nós falamos aí de uma maneira clara, o nosso telespectador entendeu, e eu gostaria, assim, que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador que tem essa vontade de dar uma melhorada na estética bucal. Olha, eu acho o seguinte, hoje com a evolução da odontologia, esses laminados cerâmicos, clareamento, estão aí realmente para serem feitos. E nada disso é ruim. Quando é ruim, quando se abusa muito, faz qualquer dente. Não, chega aqui e vai fazer laminado. Não, tem indicações para serem feitas. Tem gente que não precisa ser feito. Eu quero pôr lente de contato, mas não precisa. Você coloca a resina e é durável. Claro, mas a longevidade é menor, a manchamento é maior, mas você retrata. Depois de 5, 10 anos, você chega lá no consultório de novo, refaz. Eu estou com uma paciente dessa forma. Mora em São Paulo e veio e agora fala, eu vou casar, eu queria melhorar. Vai lá, vamos retocar. E é assim que funciona, porque não precisa ter medo, porque o desgaste não é grande. Hoje a gente preserva muito a estrutura dentária, a gente age de maneira conservadora para que não estrague a estrutura dentária. Uma vez eu tenho um curso de laminado e um paciente, não sei se eu vou fazer. Eu falei assim, imagina você, era um amigo meu, fazer o curso comigo. Imagina você, em vez de desgastar o dente inteiro, você colocar uma lâmina. E hoje, na cidade dele, é o que mais coloca lâmina na cidade dele. Então, e de uma maneira conservadora, e de uma maneira, assim, com parcimônia. E é isso que nós precisamos ter na odontologia, parcimônia. Não é assim, fazendo, é moda, vamos fazer. Implante é moda, vamos fazer implante em tudo quanto é dente. Então, a gente precisa evitar esses excessos e ter bom senso. Certo. Mais uma vez eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Silvio Angrisani aqui no nosso estúdio, ele que gentilmente aceitou o convite e pôde passar informações importantes para você, nosso telespectador. Fica aqui ainda o convite para que o Dr. Silvio volte mais vezes, traga assuntos novos aí, que a gente possa esclarecer este tipo de necessidade que o nosso telespectador tem de entender um pouco mais da saúde bucal. A vocês que nos assistiram, fica aqui o convite para que na semana que vem estejamos juntos aqui para mais um Prevê Saúde. Tchau.